Nessa aula nós vamos continuar falando de células, mas nós vamos falar sobre a divisão celular, porque a célula ela se divide, ela se multiplica, né? Principalmente em alguns tipos de células, esse processo ocorre mais constantemente. É, Dentro do núcleo de cada célula existe um material genético, e o material genético está contido em estruturas chamadas de cromossomos. Cada espécie de ser vivo possui um número distinto de cromossomos. Como vocês podem ver aqui, o ser humano possui 46 cromossomos em cada célula. Um grande feijão possui 42 e diversos outros animais, como mostram aqui nessa tabela, mostrando o número de cromossomos existente em cada célula desses seres aqui. Existem dois grupos de células, células chamadas de haploides e células diploides. O que são as células haploides? Possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo, ou seja, na espécie humana, as nossas células reprodutivas, ou seja, os gametas, espermatozoides e ovócitos ou óvulos, possuem só metade do número de cromossomo, que é 23. Ou seja, nossas outras células existe o total de 46 cromossomos, como mostrei na tabela anterior, mas os nossos gametas possuem só 23, porque ao se unir com outro gameta que tem também 23, no caso, o óvulo com 23, o espermatozoide com 23, vai dar origem ao indivíduo com 46 cromossomos. Haploide, né? Aqui continuando falando da haploide, está mostrando somente a metade do número de cromossomo. Aqui está com a imagem representativa só por 4 cromossomos, né? Se fosse uma outra célula normal, estaria em número 8. O restante do nosso corpo, que possui o número completo, que é 46. A célula diploide, aqui é a representação esquemática, né? Olha, veja só que naquela célula anterior mostrou apenas 4 cromossomos, aqui mostra 8, ou seja, 2 de cada tipo. Nas células diploide do nosso corpo, os cromossomos podem se agrupar em 2 a 2. Os dois cromossomos de cada par são do mesmo tipo, ou seja, possuem a mesma forma, como nós veremos a seguir. Em cada par, um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Aqui está mostrando, olha, cada grupo de cromossomos nosso, olha, um vem do pai, outro vem é, isso ocorre graças a um processo chamado de divisão celular, que é um processo que ocorre em todo o decorrer da nossa. Aí tem uma perguntinha: como que uma célula origina a outra? Existem dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. O que é a mitose? Né? Só lembrando que as células que constituem o corpo humano possuem 46 cromossomos. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se multiplicam no núcleo da célula. Formam-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. A célula então se divide em duas, cada uma com 46. Imagine um momento que precisa a célula realizar a mitose. Quando ocorre um ferimento no nosso corpo, então precisa haver essa divisão celular, precisa haver essa mitose para que seja originado novas células e esse ferimento seja cicatrizado. Aqui está dando um exemplo, olha só, existe uma célula, pelo processo da divisão foram formadas duas células filhas, todas idênticas à célula mãe. A importância da mitose garante que cada uma das células filhas receba um número completo de informações genéticas, permite também o crescimento do indivíduo, ou seja, quando nós estamos numa fase de crescimento, ocorre essa divisão de uma forma bem acelerada, substitui as células que morrem por outras. A nossa pele é um exemplo, né, que morre bastante células, surgem outras exatamente iguais, regenera partes lesadas no nosso organismo. Como se formam os espermatozoides e os óvulos que têm somente 23, né? Esse processo nós chamamos de meiose, ou seja, reduz aquela quantidade de cromossomo para metade, ao invés de 46,
Esses gametas passam a possuir apenas 23, por isso recebe o nome de meiose. Essa divisão ocorre duas vezes, primeira divisão, segunda divisão, isso ocorre com os gametas, para que esse número seja reduzido para a metade. Está o esquema da meiose, onde uma célula que inicialmente ela é originada com 46, digamos um espermatozoide que inicialmente tem 46 cromossomos, ele vai se dividir para que seja originado espermatozoide com 23. Da mesma forma ocorre com os ovócitos. São reduzidos o número de cromossomos para quando houver fecundação, ou seja, formação de um novo indivíduo, esse venha a ser um indivíduo com 46. A meiose tem sua importância, né, para a formação dos gametas e a perpetuação da espécie, permite a recombinação gênica, ou seja, ninguém é igual a ninguém, graças a esse processo de divisão celular chamado de meiose. Aqui está o resumo da divisão celular, da meiose e da mitose. Bom estudo!